Informação importante no Palmeiras, vou te contar no vídeo de hoje do canal do Nicola quais clubes já fizeram proposta por Eduardo Conceição, tratado como o mais novo fenômeno da base alviverde, clubes gigantes interessados, além de últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Depois de Endrick, Estevão e Vitor Reis, a próxima grande venda do Palmeiras será com Eduardo Conceição, o Dudu, de só 16 anos de idade. Ele é atacante que já está integrado ao time principal. E eu quero usar esse vídeo para te contar quais os clubes já fizeram propostas ao Palmeiras. A primeira das ofertas foi do Shakhtar Donetsk, 15 milhões de euros. O Palmeiras recusou de bate-pronto. Depois, o Barcelona e o PSG assinaram com 25 milhões de euros fixos mais bônus. O Palmeiras já deixou bem claro para a dupla que só topa negociar o Eduardo a partir de 40 milhões de euros fixos. E aqui vem uma informação exclusiva. O Dudu deve ser relacionado para a partida contra o Curitiba e pode ganhar seus primeiros minutos com o time principal. O Abel Ferreira tem gostado bastante da participação do jogador, que completa 17 anos de idade apenas no mês de dezembro desse ano. E até para fazer parte dessa valorização do atleta, dar-lhe alguns minutos no time principal faz parte dos planos do Abel e também da diretoria alviverde. Leila Pereira tem batido na tecla de que não quer vender jogadores titulares nessa janela da metade do ano. Tudo para fortalecer o elenco e manter viva a chance de títulos do Campeonato Brasileiro e da Libertadores da América. Para isso, o Palmeiras vai precisar buscar outras vendas e o Eduardo pode ser essa alternativa. Se ele tiver minutos no time principal, certamente a pedida de 40 milhões de euros fica um pouco menos difícil e é baseado nisso que o jogador pode fazer sua estreia nesse meio de semana contra o Curitiba do retorno do Palmeiras ao Campeonato Nacional. No Sub-20 em 2026, o Dudu soma 20 jogos, 5 gols e 3 assistências, titular absoluto de todas as seleções de base. Ele tem jogado no Sub-20, mesmo com apenas 16 anos de idade. Se hoje o Palmeiras pode se dar o luxo de não vender Flaco Lopes e Alan, é porque tem a expectativa de fazer do Dudu um de seus principais negócios, a pedida parte de 40 milhões de euros. O que você pensa sobre esse jogador e a pedida do Palmeiras? Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião, só não esquece de deixar like, se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau. O Marcos Zamoner. Boa tarde, Nicola. Como é que tá a novela do Danilo no Palmeiras? Marcos mora aqui na Califórnia, USA. Boa, Marcão. Vamos lá, sobre o Danilo. O Palmeiras deve fazer nas próximas horas uma nova oferta ao Botafogo. A primeira oferta, aquela de 20 milhões de euros, mais o Naves, já foi recusada, tá? O Naves, inclusive, já nem está mais no Palmeiras, foi negociado com o Necaxa do México em uma operação de 3 milhões de dólares. Essa nova oferta do Palmeiras deve girar na casa dos 25 milhões de dólares. É importante contar que o Botafogo segue trabalhando com a ideia de negociar o Danilo com um clube do exterior. E ainda é a prioridade do Danilo se mudar para um clube da Inglaterra. Se essa proposta da Inglaterra aparecer, te diria que o Danilo não vai jogar no Palmeiras. A Leila chegou a dizer na sexta-feira que o Danilo quer muito jogar no Palmeiras, que é alguma negociação que está em andamento. De fato existe a conversa, de fato existe o interesse, mais do Palmeiras do que dos outros dois, do Danilo e do Botafogo. O Botafogo dá preferência para clubes do exterior. O Danilo prefere jogar na Inglaterra. Se não houver proposta de lá, aí a negociação pode acabar avançando. Contei para vocês que o Newcastle talvez seja hoje a maior ameaça ao Palmeiras. O Newcastle deve vender o Bruno Guimarães, mas pretende contratar um substituto para o Bruno antes de negociá-lo. Existia uma negociação em curso com um volante que disputou a Copa pela seleção da Suíça, mas esse volante acabou se mudando para o Aston Villa. E agora o Newcastle segue na busca por reforços, tá bom? João Paulo Magalhães, nome do presidente da Associação do Botafogo. No mundo que o Danilo não vai para o Palmeiras, Delsa seria bom nome. O Palmeiras já tentou comprar. O Palmeiras teria coragem de dar balão no Vasco e a da briga em casa. Cara, a pergunta do João Paulo Magalhães é boa. É assim, ó, o Danilo é mais jogador do que o Delsa, né? Delsa é um colombiano que tinha estourado no Monterrey. Na temporada passada, o Palmeiras tentou contratar o Delsa lá no Monterrey. E a negociação acabou não acontecendo, não por conta de Palmeiras e Monterrey, mas porque o Delsa queria jogar na Europa, ele acabou se mudando para o Betis. Operação de mais ou menos 10 milhões de euros. Só acontece que no Betis ele até jogou algumas partidas como titular, mas não foi bem e acabou se desencantando. Até por isso ele aceitou a proposta do Vasco, oferta de empréstimo com obrigação de compra, com metas fáceis de serem alcançadas. O Vasco assume a partir de 2027 um custo de 10 milhões de euros, tá? Respondendo a tua pergunta, cara, se o Delsa seria uma boa alternativa ao Danilo,
Acho que sim, mas o Palmeiras está tão obcecado. Palmeiras não. O Abel Ferreira, essa também é uma informação exclusiva. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa que tem feito muito negócio com o Palmeiras, né? E ela estava falando, Nicola, o nome do Danilo é um pedido expresso do Abel. O Abel está obcecado com a ideia de ter o Danilo. Ele acha que se o Danilo chegar, o Palmeiras encorpa o meio-campo e vai fazer do Andrés Pereira um cara ainda mais útil. O Andrés tem 9 assistências no Campeonato Brasileiro. E em caso de contratação do Danilo, Andrés pode ser ainda mais útil jogando um pouco mais para frente, tá bom? Leila vai para o Vasco, a tendência é que no fim do ano que vem, assim que ela deixar o Palmeiras. A Leila Pereira se encantou com o futebol, ela entende que é um mercado absolutamente interessante, de muita visibilidade, de muita exposição. Ela acha que tem bastante a entregar, a fazer. Ela não pode sair do Palmeiras agora, até porque ela é presidente, ela nem vai admitir essa negociação ou essa participação dela na compra do Marcos Lamáquia, mas o que se escuta nos bastidores do Palmeiras é de que assim que o mandato dela no Palmeiras terminar, ela vai reforçar o time do Marcos Lamáquia, é o que tudo indica, também entrar por lá. Por exemplo, o Palmeiras tem o menino chamado Eduardo Conceição, o Dudu, da base. Menino que tem sido olhado e observado por vários clubes do mundo. Se você olhar no Transferban, hoje vão atribuir a ele um valor, sei lá, de 6, 7, 8 milhões, porque o menino é muito jovem, muito novo. O Palmeiras é que estabelece o valor. E o mercado também, né? Porque se o Palmeiras começar a pedir 100 milhões de euros, não vai aparecer ninguém. Agora, se aparece o Barcelona, o Real Madrid, o PSG, e o Palmeiras estava pensando em vender por 20, o Palmeiras já pode começar a pensar em 25. Aí se começa a aparecer uma baita concorrência, um baita leilão, esse valor vai se ajustando de acordo com a vontade do clube e também do atleta, tá? Mudou sim o regulamento, vocês têm razão. De acordo com os palmeirenses, quem determina o preço do jogador é o Palmeiras, né? Esse é um enorme equívoco, né? Vamos lá, vamos falar sobre Danilo e Palmeiras. Vários setoristas do Palmeiras têm cravado que o Danilo vai ser jogador do Palmeiras, que já estava fechado, né? O tempo mostrou que não, né? Que se tivesse fechado, o Danilo já tinha sido anunciado como reforço do Palmeiras. A Copa já acabou, enfim. Então, comeu-se uma bola. Alguns grandes equívocos dessa avaliação, né? Primeiro que os caras achando que o Botafogo venderia diante da primeira proposta. Se fosse o Textor ainda o dono da SAF, é possível que isso até acontecesse. Mas o Textor está fora. Agora é a GDA quem dá as diretrizes, a GDA já colocou dinheiro, ela já percebeu que com o Danilo o tempo joga a favor. Quanto mais eles esperarem, melhores propostas podem aparecer. Outro ponto, o Danilo não vai forçar a barra para ir para o Palmeiras, porque o Danilo, antes de pensar no Palmeiras, está pensando em voltar para a Inglaterra. Então, se pintar alguma coisa na Inglaterra, o Danilo vai dar prioridade à Inglaterra. E o terceiro ponto, não basta que o Palmeiras queira, não basta ainda que o Danilo tenha interesse, vai depender do Botafogo também. O Botafogo é que vai dizer se a proposta tá boa ou tá ruim, tá? Andrés Pereira é o maior garçom do Campeonato Brasileiro e o jogador do Palmeiras pode ser ainda mais útil no segundo semestre, pelo menos na avaliação de Abel Ferreira. Isso vai acontecer se o Danilo, volante do Botafogo, for contratado. O Abel entende que com o suporte do Danilo, o Andrés vai poder jogar um pouco mais para frente, tornando-se ainda mais decisivo. E olha que o Andrés Pereira já soma 9 assistências no Campeonato Brasileiro, que fazem dele o maior garçom da competição. O Josué, meia português do Curitiba, tem 7 assistências. Rodrigo Garro e Samuel Lino, jogadores de Corinthians e Flamengo, aparecem na sequência com 6 passes para gol cada. Importante registrar que essas 9 assistências do Andrés no Brasileiro se resumem ou referem-se a essas 9 assistências do Andrés Pereira no Brasileirão equivalem a todas as assistências que ele deu na temporada. Ele não conseguiu dar nenhum passe para gol, nem no Paulista, nem na Libertadores da América. Números de 34 jogos, 3 gols e 9 assistências. Esse é o pacote, esse é o número do Andrés Pereira na temporada. De qualquer forma, com 9 passes para gol, ele já faz de 2026 o ano com mais assistências desde o início da sua carreira. Importante registrar que, em relação ao Danilo, o Abel Ferreira tem insistido muito na contratação do atleta. Eles já trabalharam juntos no próprio Palmeiras. E o Abel entende que com o meio-campo de Marlon Freitas fazendo a proteção, Danilo e Andrés Pereira se revezando na função do segundo homem de meio-campo, o Palmeiras passa a ter o melhor meio-campo do futebol brasileiro. Isso ainda sem falar no trio de ataque, que poderia ter, por exemplo, Vitor Roque, Flaco Lopes e Arias, ou Alan Sousa, Paulinho, enfim, muitas opções no Palmeiras para a segunda parte do ano, se a negociação com o Danilo acontecer. Verdão deve apresentar nas próximas horas uma oferta de 25 milhões de euros ao Botafogo. A primeira de 20 milhões de euros mais a cessão em definitivo do Naves foi recusada pelo Botafogo. O Botafogo sonha em vender o Danilo por pelo menos 30 milhões de euros. Só uma última do Verdão.
uma curiosidade, Flaco Lopes vai se tornar nesse domingo o primeiro estrangeiro do Palmeiras a disputar uma final de Copa do Mundo. A Argentina e a Espanha se enfrentam a partir da